Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos dar sequência à aula de semana passada que nós fizemos sobre propriedades físico-mecânicas. Na aula passada a gente fez sobre as propriedades mecânicas e hoje nós vamos dar continuidade sobre as propriedades físicas dos materiais dentários, começando com a reologia. A gente tem que explicar um pouquinho sobre esse conceito de reologia. Reologia é o estudo do escoamento dos materiais, sendo a viscosidade a medida de escoamento para os líquidos e os sólidos considera-se o creep e a viscoelasticidade. Por que então que a gente começou a falar sobre a reologia? Porque ela é um estudo, né, sobre essa viscosidade dos materiais e nós sabemos que muitos materiais odontológicos têm uma fase líquida. Alguns são líquidos na sua fase mesmo, outros têm uma fase líquida antes de se tomar presa, de se solidificar, tá bom? Então, né, nesse seu estágio de aplicação. Então, por isso que o sucesso ou a falha também depende destas propriedades no estado líquido. Quando nós temos um material sólido, a gente não considera a viscosidade, porque o sólido não vai escoar, somente líquidos, né? O sólido a gente considera a viscoelasticidade e o creep. O creep, por exemplo, na odonto, nas restaurações de amálgama é muito importante, porque às vezes quando a restauração de amálgama contrai ou passa muitos anos e ela fica nas bordas, aquela margem mais grosseira, aquele aspecto grosseiro, ou fica, tem aqueles, ou ela chega a quebrar mesmo, né, em pedacinhos, fica igual em estradas. Quando a gente percebe que passa muito caminhão, tem muito peso, muita tensão ali, que vai nas beiradas, vai causando aquelas dobras, né? E vai quebrando, craquelando, é igualzinho na amálgama. Muita tensão por longo tempo, muita tensão, compressão em um longo período de tempo, nas margens vai causando creep, que é a reologia de materiais sólidos, né? Já nos líquidos nós temos a viscosidade, que é o que mostra nessa imagem aqui. Observe que o material da esquerda é muito menos viscoso, ou seja, ele é mais fluido, ele escoa melhor do que o da direita. Aqui é o mesmo, essa foto foi tirada no mesmo período de tempo. Então eles foram virados no mesmo momento e essa foto foi tirada mostrando a viscosidade dos materiais. Observe que aqui já preencheu muito mais rápido, né, muito mais fluido do que este, consequentemente esses últimos, esse nem chegou ainda no frasco, esse aqui nem saiu do frasco que estava despejando. Tão viscoso que é. Então isso que é a viscosidade, tá? Bem, falado disso, vamos dar sequência falando sobre a cor. Nós já temos uma aula no canal falando sobre isso, tá? Falando sobre cor na odontologia. Então, galera, vai lá no comecinho das aulas. Nós estamos falando sobre propriedades estéticas, sobre resinas, etc. Então, a gente tem uma aula mais completa. Posso até deixar um card para vocês aqui do lado, que vai explicar muito mais detalhadamente isso de cor. Aqui é mais um geral das propriedades físico-químicas, né? Das propriedades físicas dos materiais dentários. Mas a cor também é uma propriedade muito importante na odontologia, por questão estética e etc., tanto em restaurações quanto em trabalhos protéticos. Então nós temos a cor, ela tem três dimensões. Assim como as formas físicas apresentam comprimento, largura e profundidade, a cor também tem três dimensões. Ela tem o matiz, a luminosidade e o croma. Como pode ver aqui na imagem, ó, nós temos o matiz, que é basicamente o tipo da cor, né? A cor em si. Temos o croma, que é a intensidade desse matiz, tá? Que nem pode observar aqui, que ele fica mais intenso. E temos o valor, que é o grau de luminosidade, né? Grau de tons de cinza, tons branco e preto nesta cor. Então, nós vamos dar início falando do matiz, e na sequência a gente explica de croma e valor. O matiz é a característica que representa a cor, é a cor propriamente dita, se ela vai ser amarela, verde, azul, vermelho, tá? É a cor dominante, é o comprimento de onda que a gente consegue perceber daquela cor. Então, na odontologia, nós utilizamos aqui a escala Vita. Na escala Vita, nós temos, foi classificado, né, que é a mais utilizada em todos. Nós temos outros tipos também de escala, mas a escala Vita é a mais utilizada. E foi se padronizado que pode ser A, B, C ou D. Então, por exemplo, A é uma cor mais
tendendo a um marrom avermelhado. O B, um amarelo alaranjado. O C, um cinza esverdeado. E o D, um cinza rosado. Então, por exemplo, se nós formos escolher uma resina A3, nós estamos escolhendo o matiz A e o 3 é o croma 3, tá? Basicamente é isso. Na escalavita nós não temos o valor. Tem como organizar ela de valor crescente para decrescente ou vice-versa, mas a Vita não classifica basicamente o valor. A Vita utiliza matiz e croma, tá? Matiz sendo A, B, C ou D e croma de 1 a 4, que é o que nós vamos falar na sequência, que nós podemos falar do croma e do valor. O croma é o que? É o grau de saturação do matiz. É chamado de croma. É a força desse matiz. Quão intenso é essa cor. Ou seja, se a gente pegar um copo de água translúcida, né? E a gente pingar 3 gotinhas de corante roxo, ela vai ficar, né, naquele tom meio lilás, assim, um roxo claro. Agora, se a gente pingar 12 gotas de roxo, ela vai ficar aquele roxo intenso, né? Então, isso é o croma. Por isso que na escala Vita, se nós optarmos pelo A1, observe que o A1 é mais claro, entre aspas, tem menos matiz do A do que o 4. Tem menos matiz marrom do que o A4. O A4 tem maior matiz marrom, sendo basicamente o A3, né, um dos mais utilizados em consultório para similar a coloração de um dente. E a última que podemos falar, e a terceira é o valor, também chamado de luminosidade, né? É uma propriedade acromática, ou seja, não tem croma, matiz, ela somente tem essa questão da luminosidade. Você vai tender mais para o branco ou mais para o preto, esses tons. É basicamente a luminosidade, o brilho daquele objeto. Falado de cor, nós vamos falar da translucidez, opacidade e transparência. Continuando falando de propriedades físicas. Então, nós podemos observar também nesta imagem, temos 3 tipos aqui de resinas, né? Nós temos uma resina transparente, uma translúcida e uma opaca. Observe aqui o mesmo texto. Observe que na transparente, ela permite a passagem de luz com pouca ou nenhuma distorção. Aqui só teve um leve aumento, como se fosse uma lupa, né, um vidro, mas pouca coisa. A gente consegue visualizar o material aqui através dele. Então isso é chamado de transparência. Algo é transparente. Já quando algo é translúcido, nós conseguimos observar que tem aqui uma certa letra aqui embaixo, tá? A gente consegue observar levemente, meio fumê, né? Meio o que? Translúcido, ou seja, ela permite a passagem da luz, mas com alguma distorção, tá? Ou seja, a gente consegue ver que tem um material ali atrás, mas não pode ser visto claramente. Ele é meio distorcido. Já no opaco, aqui nós não observamos nada aqui atrás. Quando o material é opaco, é a propriedade que não permite a passagem da luz. Aqui ela é bloqueada, tá? Então nós temos transparente, translúcido e opaco. Também super importante, importantíssimo, tá? Importantíssimo na área estética. Isso aqui dita quando você consegue dominar matiz, croma, valor, junto com as propriedades de opacidade e translucidez na resina, consegue-se fazer aqueles trabalhos magníficos de facetas, né, de restaurações altamente estéticas, que nem mesmo parece que é uma restauração ali, parece que é um dente natural. Então, é lindo esse trabalho e bem complexo, né, de misturar tipos de resinas diferentes. Muito legal. Na sequência, nós temos então a fluorescência, que também é uma característica, uma propriedade presente nos nossos dentes. A fluorescência ela contribui para o brilho e para a vitalidade de um dente humano, né? Por exemplo, as coroas cerâmicas e restaurações em resinas compostas que não apresentem essa fluorescência, elas, quando for observado, por exemplo, numa luz negra, assim, numa balada, elas podem ficar escuras. Então parece que não tem um dente ali, observado numa luz negra, porque ela não tem essa fluorescência natural de um dente. Como pode ver aqui na imagem, né? Existem, aqui seria dente natural, né? Uma fluorescência natural, e aqui já seriam materiais cerâmicos, resinas, né? Que tem uma alta fluorescência, então vai como se fosse brilhar na luz negra.
Agora aqui, se a gente tivesse uma coroa que não tivesse fluorescência, ficaria totalmente escuro e negro aqui. Então pareceria que não tem aquele dente, que está com o dente quebrado. Por isso que também começou a estudar bastante a fluorescência. Porque às vezes o pessoal sai para uma balada, para uma festa noturna, para alguma coisa assim, para um estúdio fotográfico, e aquilo lá muda muito na estética, né? Então é muito interessante também, muito importante ter uma fluorescência semelhante a um dente natural. Nem de mais e nem de menos, né? Porque o dente natural, ele absorve comprimento de luz muito curto. E esses comprimentos, em torno de 300 a 400 nanômetros, são chamados de radiação, que é a radiação ultravioleta. Então, a olho nu, nós não conseguimos observar, mas quando utiliza uma luz negra, aí observa. Por isso que é importante, tá bom? Dando sequência, estamos quase finalizando a aula. Vamos falar sobre radiopacidade. A gente já falou sobre fluorescência, agora a gente vai falar sobre radiopacidade. Nesse caso, a gente observa em raio-x. Então, se a gente for tirar um raio-x de um dente em específico, é muito importante a resina ter uma certa radiopacidade para a gente. É muito importante o material dentário ter uma radiopacidade para a gente poder diferenciar aquilo do natural. Como, por exemplo, nesta imagem, nós podemos observar que aqui tem uma restauração, provavelmente uma amálgama nesse local oclusal, devido à alta radiopacidade dele, tá? E aqui, por exemplo, ó, um material de gutta-percha, um cone de gutta-percha obturando este canal. A gente observa a diferença deste cone, da radiopacidade deste cone para um canal natural de um dente, né? O canal natural é muito mais radiolúcido, ele já é mais radiopaco. É isso que mostra aqui nessa imagem, ó, o ar muito radiolúcido, quase não bloqueia a passagem, né? Já o tecido mole já tende uma radiopacidade que vai aumentando para a polpa, aumenta para a dentina, para o esmalte e para o amálgama. O amálgama na odontologia é o material mais radiopaco que tem, de todos, né? Até mais que a dentina, até mais que as resinas. Então, quanto mais denso, mais espesso, quanto mais energia de radiação ele absorve, maior o número atômico dele e maior e mais radiopaco será o material. Por último, vamos falar da condutibilidade térmica. A condutibilidade térmica significa o quê? A propriedade do material de conduzir calor, né? Calor ou frio. Então, é determinado pela quantidade de calor por segundo que passa através de um corpo de 1 centímetro de espessura. Então, por exemplo, a medida de calorimetria, de condutibilidade, é pegar um corpo de 1 centímetro de espessura e ver o quanto de caloria por segundo que passa nele. Se for muito, se for alto, ele tem alta condutibilidade. Agora, se for pouco, ele tem baixa, tá? Então, é muito importante, por quê? Porque a baixa condutibilidade térmica do esmalte da dentina é o que protege os nossos dentes de serem sensíveis até quando a gente conversa, por exemplo. Porque tem uma camada boa ali, espessa de esmalte, dentina, bloqueando com baixa condutibilidade térmica. Então, quando a gente se alimenta, toma um café quente, toma um chá gelado, uma água gelada, algum doce, assim, alguma coisa quente ou fria, nós não percebemos muito, não temos aquela dor, aquela sensibilidade muito intensa. Já, por exemplo, quando tem restaurações, principalmente de metais, né, de amálgama, a amálgama é um metal e o metal tem alta condutibilidade térmica. Eles são ótimos condutores térmicos. Por isso que utiliza o que? Ouro para condução de fios de eletrônicos, utiliza cobre, tá? Porque tem alta condutibilidade térmica. Então, isso pode causar agressões à polpa, decorrente de mudanças térmicas ali. Por isso que o ideal é encontrar um material dentário que se assimile ao que é uma dentina e um esmalte, na condutibilidade térmica, para não causar danos à polpa, porque leves aumentos, né? Porque leve aumento de temperatura já pode causar um dano para uma polpa que pode levá-la a ter um problema de canal, uma pulpite, e também levá-la à necrose. Pode até mesmo necrosar uma polpa. Algo muito quente, muito frio pode chegar a necrosar uma polpa. Então, é muito importante essa propriedade, tá? Com isso, a gente conclui a nossa aula de propriedades físico-mecânicas. Aqui foram as referências que eu utilizei, tá bom? Se vocês não viram a aula de mecânicas, observe, né? Vejam na semana passada que a gente postou a aula de propriedades mecânicas.
E agora a gente conclui com as físicas, essa matéria de materiais dentários muito importante. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.